Vamos mudar de assunto agora e falar um pouquinho sobre saúde, né? E sobre o Ministério da Saúde, que tem sido bombardeado desde que ele começou a atuar, principalmente a ministra Anísia Trindade. E o presidente da República fez algumas cobranças ali para a ministra Anísia. E hoje, depois dessas cobranças nas últimas semanas, ele diz que Anísia Trindade fala manso com a alma e a consciência das pessoas. E essa declaração vem justamente depois dele fazer aquela cobrança na reunião ministerial no mês passado. E ele disse para a Anísia falar grosso, né, no momento de definições. Na época da reunião, Anísia foi duramente cobrada e a ministra foi destacada para falar aos colegas de esplanada por conta dos problemas enfrentados na pasta, principalmente agora com a questão da dengue, vacinação insuficiente e olhar do Centrão sobre o Ministério da Saúde, que tem um dos orçamentos mais rechonchudos ali hoje do governo federal. Então eu quero entender de vocês de que maneira que vocês veem que esse afago de Lula vai ajudando a resolver uma situação ou expõe ainda mais a ministra, hein, Luiz Felipe Dávila? Coitada da ministra. A ministra, nesse sentido, ela é vítima desse negócio. Porque, por um lado, o que tem? É justamente o avanço, a fome do Centrão em cima desse orçamento de 8 bilhões da saúde. Essa turma quer dinheiro. E olha só a falta de critério. Aí o governo pressionou também para que a ministra começasse a liberar dinheiro. Afinal de contas, estamos num ano eleitoral. E o Jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem que olha só as emendas que foram direcionadas para cirurgias, por exemplo, de média e alta complexidade em município que nem sequer tem instalação disso. Olha que absurdo que é. Pressão política para liberar dinheiro sem critério. É um absurdo isso. Então, e a ministra, parte que ela vinha sendo atacada era por causa disso. Ela estava resistindo à pressão política de começar a soltar dinheiro sem critério. E aí isso foi revelado. Quantos municípios receberam, aliás, a maioria em Alagoas, não sei porquê, né? Alagoas, recebeu parte dessas verbas de, por exemplo, cirurgias de média e alta complexidade em municípios que sequer têm capacidade de fazer isso. Então, esse é o lado ruim. O outro lado é o absoluto descuido, aí é culpa da ministra em deixar coisas absurdas aparecerem no ministério. Tinha lá aquele festival de transdançando de forma... sei lá como é que era aquela dança lá que fazia a mulher lá, um negócio horroroso lá de rebolar. Um negócio absurdo. A história do aborto. Então, quer dizer, também passa debaixo da vista da ministra um monte de coisa de extrema importância que não pode passar. E isso é responsabilidade dela. Mas a outra coisa da fritura era o Centrão querendo avançar nos cofres da saúde. E aí ela tentou preservar e se deu mal no final, porque a pressão política foi maior e esse dinheiro começou a ser distribuído sem critério algum. Ô Fábio Piperno, você entende que o presidente errou ao dizer que a ministra precisa falar grosso para poder transmitir autoridade e não atuar da maneira como ela faz, de maneira técnica, mas um pouco com um nível de voz mais baixo, de maneira mais silenciosa? E, por outro lado, você entende que ela erra em questões também que talvez não tragam um impacto financeiro para a pasta, mas que chamam muito a atenção de maneira negativa? Eu vou começar pelo fim. Eu acho que ela errou na escolha de alguns auxiliares. Tanto que, nesse momento, inclusive, ela está fazendo várias trocas em gestores, por exemplo, de hospitais lá no Rio de Janeiro. Então, acabou sendo identificado um problema sério em algumas unidades, em alguns hospitais lá no Rio de Janeiro, e ela entrou em campo para fazer essas trocas. Então, já deveria ter feito isso antes. E aí tem esses casos aí que o Dávila citou de auxiliares aí, de terceiro, quarto escalão, que também tomam algumas atitudes irresponsáveis e acabam até comprometendo a própria imagem da ministra. Então, ela errou na escolha de alguns auxiliares. Na questão do presidente da República, eu acho que o equívoco não está aí. Também acho que é anterior a isso. Era o presidente da República deixar muito claro que ele falando grosso o seguinte: a minha ministra tem o meu aval.
Então, é o seguinte, vocês não se metam com ela. Não adianta, porque isso é Ministério da Saúde. Não é, por exemplo, a Codevasp, que é um escândalo, né? Lá, enfim, lá vocês vão se lambuzar, enfim, o deputado de um estado propõe emenda em outro, porque tem a empreiteira de não sei quem que interessa, sabe? Aliás, essa é uma empresa que eu teria fechado já há muito tempo. Essa sim. Agora, no Ministério da Saúde, não. Então, vocês já têm aí uma estatal para vocês se divertirem à vontade. Não venham, né, querer também pôr olho gordo aqui. Você acha que faltou posicionamento do presidente da República para defender essa ministra mais técnica na pasta da saúde, Gustavo Segré? Deveria, mas de qualquer maneira, qualquer defesa política não pode ser justificada sem resultados concretos. Eu avalio sempre indicadores. Venho da área econômica, então para mim o que vale são indicadores. Se os indicadores de saúde, de segurança e educação foram melhores que o governo anterior, o ano anterior, a gestão anterior, a gestão me refiro não necessariamente do governo diferente, senão do nome do ministro. Então não adianta, você pode defender o que quiser, mas se essa defesa não chega na base, não chega no usuário das questões vinculadas à saúde, não adianta. A pessoa não precisa falar grosso, precisa ter conteúdo, pode falar devagar. Quando você fala, inclusive, e a gente usa muito isso na sala de aula, você diminui o nível, o volume da tua fala, a grande maioria começa a prestar atenção, você não precisa gritar. Você precisa falar coisas que tenham conteúdo e aí será ouvido. Então, eu defendo muito essas questões de gestão. Se a gestão é boa, maravilha. Não precisa falar grosso, mas precisa mostrar resultados para que as pessoas saibam o que você está fazendo. Mas não tem melhor gestão que aquela que é aproveitada pelo cidadão, por aquela pessoa que muitas vezes tem recursos, não tendo possibilidade de um plano particular. Então, ela tem que ir para a saúde pública. E aí, o que fundamenta é como essa instrumentação da gestão pública chega no usuário. Se chega bem, maravilhoso, não precisa gritar. Se chega mal, não adianta gritar. Não vai ser boa a gestão. Fala, Gani. Eu acho que o Segré, ele trouxe aí o cerne da questão, porque, veja, se o Ministério da Saúde estivesse num bom momento, estivesse operando bem, não houvesse aí uma crise de dengue no país, e aí é um problema de gestão, porque tem que estabelecer prioridades, como o Dávila trouxe aqui, colocaram aí outras prioridades que não tem nada a ver, né? Você tem recursos escassos, limitados, tempo é escasso, o número de pessoas é escasso, então qual que é o grande foco? Onde é que a gente vai estabelecer a prioridade? Vai ser no combate à dengue. Por si só, se o Ministério da Saúde fosse bem sucedido nessa área, não precisava falar grosso, ninguém ia querer aí a cabeça da ministra, né? Ela teria força política. Vamos lembrar quando o Ministério da Saúde, ainda no governo Fernando Henrique, fez um bom trabalho com o José Serra em relação à importação de medicamentos HIV. Não adiantava bater no José Serra, pelo contrário, ele saiu fortificado daquele ministério, né? Saiu para a vida política em cargo executivo. Então, agora estão tentando aí achar o culpado, se é o Centrão, se é o presidente Lula, que deveria ter dado uma blindagem a ela ou não. O ponto aí que ela se tornou uma figura mais frágil por conta da gestão do seu ministério. E se não ocorrer uma melhora, acaba caindo, não tem jeito.